Fala, engenheiro civil e arquitetos, tudo bom? Dentro de nossa temporada aqui, falando sobre autoconhecimento, vamos falar aqui o que é realmente prioridade. Prioridade para você desenvolver a sua profissão como engenheiro civil, como arquiteto, ok? Então vamos lá, fiz a pesquisa e aí muitas pessoas acreditaram que a prioridade número 1 é atrair clientes e fazer network, criar parcerias, tá? Perfeito, é isso mesmo. Nós já temos um conhecimento, que a gente precisa colocar em prática. Para colocar em prática, a gente precisa do cliente, precisa do investidor. Quem é que vai investir, nos projetos e na construção? São clientes. E esses clientes é feito através de network, conhecendo o que eles querem, através de divulgações, para a gente ter exatamente aquele público que nos interessa, através dessa pesquisa de mercado, que vai fazer com que a gente escolha um nicho de atuação, tá? E aí, sabendo o que a gente gosta, que as pessoas gostam, a gente vai divulgar certinho, tá? Então, sim, se dá a continuidade para perder esse medo, de não atrair cliente, de não saber criar parcerias, tá? Parcerias, existem vários tipos de parcerias, tá? Que a gente precisa, são 5, vamos lá. A gente precisa ter, além do parceiro com as pessoas normais que vão se tornar nosso cliente, é um parceiro, tá? Que nós vamos ter uma relação com ele. Nós temos o parceiro mão de obra específica. A gente tem aquela mão de obra, não só, então são 2 tipos de mão de obra. A mão de obra que vai de cabo a rabo numa obra, ou seja, que é o pedreiro, o ajudante, que é aquele que vai estar seguindo a obra toda. E nós temos que ter o parceiro da mão de obra especializada, que é aquela mão de obra que vem e faz um determinado serviço, tá? Ou faz, por exemplo, a cobertura metálica, ou faz a parte de gesso, ou faz as estruturas de esquadrias metálicas e vidro. Então, ou seja, tem a mão de obra básica e a mão de obra de especialistas, tá? Então, já falei 3. A outra é os fornecedores, são grandes parceiros nossos. Então, não é simplesmente uma pessoa que você vai comprar o material. Você tem que ter realmente um parceiro que vai te entregar sempre produtos bons, de qualidade, te informando sempre as inovações, o que está chegando e também fazendo essa entrega realmente coerente com a sua necessidade com o cliente, ok? Por quê? Porque aquele que não é parceiro, ele vai estar simplesmente vendendo, e aquilo não te resolve 100%, porque pode te atrasar na entrega, pode não te entregar um material de qualidade, não te dá garantia dos materiais, então precisa ser um parceiro para você ter a tranquilidade com todo esse processo, ok? Então é isso, nós precisamos estar bem alinhado para que a gente possa fazer essa construção com tranquilidade. Então, outra preocupação que tem de prioridade é as pessoas saberem como colocar em prática aquilo que aprendeu. Então, você tendo esse network, você já tem esse conhecimento teórico e aí você tem que ir para a prática. Não tem jeito, você vai ter relacionamento com a mão de obra, tanto especialista como a básica, aprendendo com eles também. É importante dizer que muito engenheiro civil acha que precisa saber saber o que faz um mestre de obra, o que faz um ajudante, um pedreiro, um carpinteiro. O que você precisa saber é o que ele faz, mas não saber fazer o que ele faz. O fazer o que ele faz é ele que vai fazer. Então, por exemplo, vai fazer um travamento de forma. Então você sabe que vai ter necessidade da forma, que vai ter um determinado travamento. Agora, como fazer, como pregar, o prego, aonde vai, como vai ser colocado a tábua, se é colocado em cima dela ou do lado dela, tal. Esse tipo de coisa é o carpinteiro que tem que saber, tá? E você, claro, vai vendo aquilo e vai aprender, vai acabar aprendendo. Mas, na verdade, cada um tem a sua função. O engenheiro civil, ele não é para fazer o que esse pessoal faz. Tá? O engenheiro civil é para coordenar a obra, é para fazer os projetos, é para chegar na obra, verificar, por exemplo, se a execução e as dificuldades das pessoas para que seja executada exatamente de acordo com o projeto, ok? Com todas, vamos dizer, especificações dentro das normas,
seguir um cronograma físico, tá? Ou seja, saber o que tem que ser feito naquele mês, no mês seguinte, no outro mês, saber quando vai terminar a obra, tá? E qual os processos que você precisa desenvolver para que realmente ocorra aquilo. Também, além do lado físico, o lado financeiro. Saber exatamente, né, um orçamento, fazer um orçamento, saber aquele orçamento dentro de um cronograma financeiro, o que vai ser gasto no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês, e estar acompanhando isso, para ver se realmente está acontecendo. Se não tiver, fazer ajustes para que no final da obra não ocorra, né, um estouro, vamos dizer assim, né, um gasto além daquilo. A pior coisa que tem é quando a pessoa não vê, ou vamos dizer assim, o cliente, o investidor, vai gastando, não percebe e chega no final da obra e fala, nossa, gastei o dobro. Esse é o grande erro, quando se falta um engenheiro competente que vai acompanhar a obra. Então o engenheiro, ele precisa fazer isso, tá? E não, por exemplo, comandar uma equipe. Nós precisa ter um encarregado, um mestre de obra, que ele vai estar ali comandando. Quando você vai para a obra, você vai conversar apenas com o líder maior da obra, tá? Ou com o empreiteiro, o chefe do empreiteiro, ou com o mestre, ou com o encarregado, e ele que vai distribuir o serviço lá. Eu procuro, por exemplo, nem conversar, infelizmente, né? A gente tem que ser bem profissional na hora da obra, na hora da construção, até quando encontra na rua, até pode cumprimentar, conversar, mas na verdade na obra, o ideal é não dialogar com serventes, né? Ajudantes, o pedreiro, o carpinteiro, tá? Se você tiver um mestre de obra, tá? Então, sempre conversar com o mestre de obra, tirar dúvida com o mestre de obra e cobrar do mestre de obra. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai caminhar na obra, você vê um erro de um pedreiro fazendo alguma coisa que não está certo, tá? Ou um ajudante. Você não vai chamar a atenção desse pedreiro e nem do ajudante. Você vai chamar o líder principal da obra, ou seja, um encarregado, um mestre da obra, e vai falar, olha, dá uma olhada ali, vê se ele está fazendo correto, olha, não é assim, é assim e tal, né? E muitas vezes, tá? É interessante que se surpreende que a gente aprende. Ela fala, não, olha, eu estou fazendo assim por causa disso. Aí você vai pensar com tudo aquilo, né, que você aprendeu, com as teorias, né, as técnicas, e falar, não, tá certo, então beleza, então tá indo bem. Tá? Ou senão, você vai falar, não, olha, não pode mesmo, você vai ter que mudar, isso aí não vai dar certo, faça assim, assim. E aí, esse mestre, esse encarregado, vai direcionar o serviço para os subordinados dele da obra, certo? Então, isso também faz parte de uma organização, tá, estrutural, no sentido, né, de você ter a comunicação feita de forma clara, para que todos saibam. Porque a pior coisa é você falar diretamente com o ajudante, e depois o mestre de obra falar, mas quem mandou fazer assim? Entendeu? Aí começa a dar confusão, desorganização na sua obra. Então tome cuidado com isso. E assim a gente vai dando as prioridades, tá, nessa pesquisa do que as pessoas me perguntaram. E eu estou respondendo aqui as principais prioridades que os engenheiros e arquitetos têm de preocupação no início de carreira. Se você gostou, faça o seu joinha, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.